E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma quarta-feira, mais um dia de conhecimento, de busca de informação, de passar a mensagem para vocês. Mas eu espero que vocês continuem se esforçando, fazendo o máximo para dar tudo certo, né? Na caminhada de vocês, como eu faço todos os dias, eu busco uma nova maneira de viver, uma nova maneira de evoluir, de manter a minha recuperação cada vez melhor, cada vez mais simples e cada vez mais fácil. Não foi fácil, não é fácil, não é. Hoje ela é mais simples, com certeza. Hoje com certeza ela é uma forma muito mais simples de eu tocar minha caminhada em recuperação do que há 9, 10 anos atrás. Então, só o tempo fez eu tocar minha caminhada desse jeito, aprender coisas que eu jamais aprendi, que eu tivesse aprendido há um tempo atrás. Por isso que eu posso falar para vocês que é muito importante os pais, as mães, as esposas buscarem o máximo de conhecimento sobre essa doença, porque dependência química é uma doença. E dependência química é uma doença grave, sem cura, mas com tratamento. Ela fica estancada, ela fica pausada. E isso pode ser pausada pelo resto da sua vida. Basta você seguir o tripé da recuperação. Claro, você também tem que ter força de vontade. Você tem que fazer a sua parte para as coisas darem certo. Não adianta querer largar na mão de Deus e achar que Ele vai resolver tudo. Ele resolve se Ele quiser. Mas não é assim. As coisas não acontecem por um milagre. A Tatiana entrou, boa noite. Então, o assunto da live de hoje é sobre a maconha, né? Uma droga ilícita. Em alguns casos, ela acaba se tornando a porta de entrada para drogas mais pesadas. Para quem não sabe, a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. Eu venho aprendendo e estudando, e já no aprendizado desses longos anos, desses 11 anos de recuperação, é sobre a limiar que a maconha... Eu estou falando da maconha exatamente, né? Que é uma droga que pode ser considerada mais leve, mas existe uma limiar que quando o jovem, o adolescente principalmente, ele tem um limite ainda, ele se está nesse limite de não experimentar a droga, de não fazer o uso. E aí o que acontece? Ele se permite ultrapassar esse limite. E aí ele vai lá e experimenta a substância, e a partir do momento em que ele ultrapassa esse limite, ele está correndo sérios riscos, porque a partir desse momento ele pode acabar não gostando da substância, da maconha, como ele pode acabar descobrindo uma droga de preferência naquele momento e, quem sabe, fazer com que essa droga se torne o portal de entrada para drogas mais pesadas. Então, fique muito atento aos comportamentos do seu filho, porque a partir do momento em que você, familiar, você família, você mãe, você pai, encontra algum vestígio de maconha na roupa, nas coisas do seu filho, você percebe cheiros, você nota que ele está estranho, você já pesquisou sobre os sintomas do uso da maconha e você já está com quase certeza que ele está usando maconha, abra bem os seus olhos, não finja que isso é coisa de adolescente, não finja que isso vai passar com o tempo, porque pode
como não piorar, como pode piorar muito. Então, não feche os olhos para isso. A maconha, ela também ativa a memória química. Ela também mexe com os neurotransmissores. E por isso que é muito importante, se você descobriu que seu filho está usando maconha, você convencê-lo a parar de usar o mais rápido possível. Porque maconha também cria doenças psiquiátricas, psíquicas, desenvolve esquizofrenia. Por isso é muito importante que, se você descobriu essa atitude, esse comportamento do seu filho, converse com ele, toque no sentimental dele, exponha para ele como é bom quando ele chega em casa e não está sob efeito de maconha, quando ele sai para a rua para simplesmente conversar com os amigos, para fazer algo saudável e não para usar maconha. Você tem que expor isso para ele. Não deixar chegar ao extremo de você ter que evitá-lo porque ele usou a droga. Não. Converse com o emocional dele. Faça ele ver que ele tem muito a perder se ele continuar usando. Porque quem usa maconha hoje pode desenvolver uma dependência química no futuro. Pode migrar para outras drogas. E aí o que acontece? Ele só fuma maconha o dia todo. Como eu recebo relatos de mães aqui no meu grupo do Telegram, no meu Instagram, no direct, quando eu abro caixinha de pergunta, e tem mães que me perguntam, maconha vicia? Maconha pode ser a porta de entrada para outras drogas? E eu digo, maconha pode ser a porta de entrada para outras drogas, sim. Mas não quer dizer que ela seja. Às vezes pode começar pelo álcool, mas normalmente mais comum é estar tudo agregado. A Dani entrou, a Vanessa entrou na live, boa noite. Então o que eu digo? Se você está notando uma mudança nos comportamentos do seu filho, do seu neto, do seu familiar, você acabou encontrando maconha, ou ele falou para você que está fumando maconha, não finja que nada está acontecendo. Não finja que isso é só uma fase de adolescente. Não finja que isso é só uma planta, uma erva natural, porque não é. Ela faz mal, ela é ilegal, não pode ser consumida no Brasil. Então, o que acontece? Você deve se preocupar muito, porque a partir do momento em que se experimenta uma droga ilícita, principalmente, se atravessa a barreira do limite, do medo de experimentar a droga, esse jovem, esse adolescente, ele simplesmente criou coragem para experimentar a droga. E aí o que vai acontecer? Talvez quando ele tiver oportunidade, ele pode experimentar outra droga. E outra droga. E aí ele pode descobrir que a maconha não é mais a droga de preferência dele. Ele pode descobrir outra droga de preferência. E aí ele pode cavar o fundo de poço dele. Mas também ele pode cavar o fundo de poço dele fumando maconha. Ele deixa de se desenvolver como pessoa. Porque ele simplesmente não cumpre os compromissos. Ele troca amizades. Ele não estuda, ele não trabalha direito em função desse vício, em função de querer fumar maconha a todo momento. E aí o que acontece? Os pais acabam tendo que sustentá-lo. E isso não é o correto. O correto é o adolescente,
o jovem, o adulto, trabalhar, estudar, se sustentar, ter uma vida regrada, uma vida com limites, praticar esportes, passear com a família, ter um convívio familiar. O que eu posso dar uma dica para vocês? Se esse problema acabou se instalando na casa de vocês, o que deve ser feito? Deve ser de primeiro impacto, de primeira atitude da família, buscar conhecimento sobre a problemática. E aí eu digo, busque conhecimento, vá a um grupo de apoio, vá ao Amor Exigente, venha aqui no meu canal do Instagram, venha no meu canal do YouTube, eu tenho uma página no Facebook, informação não falta, hoje em dia é bem mais simples. É bem mais simples do que há 10, 11 anos atrás, quando os meus pais tiveram que buscar conhecimento para me ajudar. Hoje é tudo na palma da mão. Busque conhecimento, busque informação e comece a influenciá-lo. Pois o quanto mais cedo você conseguir influenciá-lo a largar essa vida, a dar uma volta de 180 graus, mais fácil vai ser do seu filho, do seu familiar abandonar o vício. Talvez ele nem precise ser internado. Ele não chega ao extremo de uma internação, porque com uma internação já chegou ao ponto em que ele está sofrendo, a família está sofrendo, todo mundo está sofrendo, todo mundo está num caos, está uma vida caótica, está uma vida arrasada. Então, se você está percebendo esses comportamentos dele, já no início, já convença ele, mude as atitudes dele, porque a partir do momento em que ele botar na memória química dele, a memória química dele aprender que ele só faz tal comportamento se ele fumar maconha, vai ser muito mais difícil ele abandonar esse vício. Eu tive essa problemática, por isso eu falo com todas as letras. Eu era assim. Para eu trabalhar, eu tinha que fumar maconha. Para eu ir pro curso, eu tinha que fumar maconha. Para eu sair de noite, eu tinha que fumar maconha. Para eu comer melhor, eu tinha que fumar maconha. Eu achava que era assim. E na verdade não é assim. Isso tudo se tornou uma crença limitante, um comportamento aprendido que o meu cérebro fez eu aprender, passou para mim essas informações que eu só vivia bem, vamos dizer assim, bem, né, com o uso da substância. E na verdade não é assim que funciona. Eu tive que reaprender que eu não precisava de maconha para comer, eu não precisava de maconha para estudar, para trabalhar, para nada. Até porque a partir do momento em que eu fumava, usava a substância, eu acabava sendo prejudicado, porque eu ficava mais lento, mais sem vontade de fazer as coisas, mais com vontade de dormir, sonolento. Eu sentia muito mais fome, né, que o normal, que uma pessoa normal sente. Eu comia muito mais que uma pessoa normal comia. E eu não era gordo. Pelo contrário, eu era até magro demais. Então, eu aprendi agora na minha recuperação que a maconha não me fazia nada bem. Mas, naquela vida que eu vivi anteriormente, eu acreditava que eu precisava daquilo, que eu só vivia se fosse naquele jeito. Eu não conseguia viver de outra maneira se não fosse. E aí eu botava que simplesmente eu só era mais esperto que os outros se eu utilizasse. Eu me achava mais esperto que os outros. E na verdade, o que aconteceu? Minha mãe encontrou maconha nas minhas coisas e ela
talvez ela fingia que nada estava acontecendo, porque ela não queria acreditar que o filho dela estava envolvido com drogas. Ela jogava fora, ela não me devolvia, mas o que acontecia? Eu dizia que era de alguém. Eu dizia que não era minha, que era de um vizinho, que era de um colega. E o que acontecia? Eu ia lá e comprava mais, eu pedia dinheiro para ela. E isso começou desde cedo. Eu comecei desde cedo. Por isso que eu digo, os jovens mudam totalmente o seu comportamento. Eles bloqueiam o convívio familiar e aí começam a mudar o seu comportamento pelo uso e abuso de substâncias, no caso a maconha. Por isso, se você notar uma mudança repentina no seu filho, pesquise, se informe, tente conversar com ele de uma maneira clara e objetiva. Claro que talvez ele vai se fechar, mas de tanto você insistir, indo aos poucos, você vai conseguir fazer com que ele se abra com você, com que ele escute você. Você tem que fazer isso, conversar de uma maneira amigável, clara e objetiva. O De Castro Alex está perguntando, então quer dizer que toda droga que a família achar nas coisas do dependente químico é dele? Com certeza, eu acredito que toda droga que a família achar é dele, só se ele está guardando droga para o traficante. Mas se forem pequenas quantidades, com certeza é do dependente químico. E a desculpa mais comum que ele vai dizer é: ah, não é meu, é de um amigo, é de um colega de trabalho, é de um colega de faculdade, é de um colega de colégio, é do vizinho, mas ele sempre vai dizer que não é dele, porque ele quer se livrar daquela situação com os pais e até mesmo vai acabar pedindo para que devolvam em alguns casos, porque ele não quer ficar sem. Mas o mais correto é não devolver. Não devolva. Você achou, toque fora, mostre para ele que você achou, converse com ele. Você tem que mostrar para ele que você não aceita isso na sua casa. A Elisandra está dizendo que a primeira desculpa é essa. Com certeza, a primeira desculpa é essa, que a droga não é minha, que eu estou guardando para um amigo meu. E não é verdade isso. Até pode ser, mas é muito pequeno. Com certeza, o que acontece? Se você encontrou, mostre para ele que você encontrou e diga que você não aceita isso na sua casa. E aí começa a influenciá-lo todos os dias para ele parar, para ele mudar de vida, para ele trocar os comportamentos, trocar as amizades, se possível. Se possível não, com certeza, porque quem manda são vocês. Vocês são os donos da casa. Então, enquanto ele não morar sozinho, enquanto ele não se sustentar, quem bota as regras são vocês, não ele. E pode ter certeza que se deixar ele, o dependente químico, botar as regras, ele vai fazer tudo pelo avesso. E eu posso dizer porque eu fiz isso. Meus pais deixaram as coisas acontecer, fingiram que não estava nada acontecendo, e eu fui indo, cavando meu fundo de poço até chegar no barro. E eu cheguei no barro e cavei mais um pouco para os lados daí. De tanto que eu não conseguia mais cavar, eu cavava para os lados, eu estava indo para os lados já. Até que chegou um ponto que ninguém mais na minha casa me aguentou. E nem eu me aguentava mais. Eu queria uma solução. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia como era. Eu não sabia o que tinha de... Como era uma solução. Eu não sabia que existia uma vida sem drogas, na verdade. Porque os meus amigos, meus falsos amigos, todos usavam. Eu só tinha amizade com quem usava.
os meus colegas de colégio, os meus colegas que não usavam a substância, eu já tinha me afastado há tempos. Por isso, eu só aprendia coisas erradas. Eu só tinha influência de coisas erradas. Influência de quê? Que eu precisava fumar para comer, eu precisava fumar para dormir. E eu já estava com esse comportamento, com essa crença limitante, que eu só conseguia fazer desse jeito. E era tão forte isso em mim, enraizado, que se eu não fumasse maconha antes de dormir, eu não conseguia dormir. Eu ficava com insônia e virava à noite. Então é um comportamento, já era uma problemática do meu cérebro isso. Porque eu já não sentia aquela sensação de prazer que o cérebro mandava. E aí o que acontecia? Eu me frustrava, eu me ficava depressivo, porque eu não tinha fumado maconha. Então não deixe seus filhos chegar ao ponto que eu cheguei. Não deixem. Se você notar alguma diferença no comportamento, nas atitudes dele, nas amizades dele, vá se informar, vá pesquisar quem são os colegas do seu filho, que com certeza coisa boa ele não deve estar fazendo. Porque ninguém muda do nada, ninguém muda de uma hora para outra, do bom para o ruim. Então, se você notou isso, você tem que ficar atento e não fingir que nada está acontecendo. A Elisandra está perguntando aqui, essa foi a segunda desculpa que meu esposo me dava, que era para comer para dormir. É porque ele já está naquele uso compulsivo que ele quer usar a todo momento. Ele já quer usar todo dia, mais de uma vez. Então ele usa meio-dia para comer, almoçar, usa de noite para jantar e depois usa antes de dormir. Então já são 3 vezes por dia. E isso é um caso já de um dependente químico. E também tem dependente químico de maconha. E quem sabe, ele já experimentou outras drogas. Então por isso é bem complicado fingir que nada está acontecendo, deixar as coisas acontecer. No caso da Elisandra, é o marido. Talvez era ele que sustentava a casa, mas depois que deixou enraizar esse comportamento dele, se torna bem difícil ela trocar esse comportamento dele, porque ela já aceitou num primeiro momento. Mas pode ter certeza, ela pode virar esse jogo, falando com o emocional dele. Quando ele chegar sob o efeito das substâncias, ignorá-lo, não aceitar mais dentro da casa dela que ele fume. Não importa se ele vai fumar na rua ou dentro de casa, dentro do pátio. Não aceitar mais. Não aceite. Não seja a segunda opção. Não deixe ele fazer que a primeira opção dele seja a maconha. A Elisandra falou ali que começou a se posicionar. Tá certo, tem que se posicionar da maneira correta. Busque informações sobre a doença, sobre como é um tratamento de rua, pode ser, se ele não quer se internar, se ele usa outro tipo de substância, como é a vida dele, como é as amizades dele. Tudo isso você tem que saber, para saber como lidar com ele. Você tem que cuidar dele, para começar a agir, para reverter essa situação. Se você tem filhos, você tem que mostrar para ele que ele vai ser um péssimo exemplo para os filhos. Imagina a influência que os filhos dele vai ter ao saber que o pai fuma maconha. Ele não vai nem poder cobrar se os filhos dele fumar também, porque ele vai ser o exemplo. Eu não tive esse exemplo, eu aprendi na rua. E mesmo assim eu achava que eu vivia só se eu usasse. Eu não tive esse exemplo dentro de casa, de usar droga,
nem de beber tanto assim. Eu fui aprender a beber na rua. E aí eu me tornei no que eu me tornei pelas minhas escolhas. Claro que a minha família facilitou para mim, facilitou bastante. Mas chegou um ponto em que a minha família não facilitou mais para mim. E me botou na prensa contra a parede. E aí foi quando eu tive que me internar. No meu caso, foi muito bom me internar. Acho que era a única saída que eu tinha e eu aproveitei ela ao máximo. E hoje faz 11 anos que eu tô limpo, já tá indo para 12 e com certeza é muito importante para mim estar limpo. Ser um exemplo para vocês que estão aqui na live, para vocês que seguem o meu canal, para vocês que assistem aos meus vídeos, para vocês que estão diariamente comigo. Isso é muito importante. Não tem preço que pague isso. Por isso que eu fico muito feliz, não importa quantos estejam na live. Francildo Lima entrou, boa noite. Né, o conteúdo é esse, eu tenho uma colinha aqui, um livrinho, ó, só para mostrar para vocês, né? E é onde eu estudo. E com certeza é daqui que eu tiro bastante conhecimento desse livro, sabe? Falam efeitos farmacológicos, tem tópicos sobre diversas drogas, diversos tipos de substâncias. E hoje a escolhida foi a maconha. Né? Como eu falei no início, a droga ilícita mais consumida no mundo. É vazio que o dependente químico tem ou é algum trauma que leva a isso? Olha, pode ser um vazio, pode ser um trauma, pode ser abandono do pai principalmente. Pode ser abandono de qualquer forma, entendeu? No meu caso, meu pai era muito afastado, né? Ele viajava bastante e eu acredito que seja isso que fez eu dominar a casa, assim, no sentido de eu dominar a minha mãe, e eu manipulava ela muito e talvez eu sentia falta de uma figura paterna ao meu lado. Mas pode ser influência de amigos, de colegas, pode ser diversos aspectos. Aí, só estudando cada caso é um caso, né? E para ver o que realmente que está acontecendo. Gratidão, aqui a Elisandra falou, né? Não sei se é o assunto que ela quer que eu fale sobre gratidão ou se... Mas com certeza eu tenho muita gratidão pelos meus pais hoje, né? Pela minha família. Eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. E tudo que eu tenho é devido a Deus, ao meu esforço, a minha família que me apoia. Uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Não se esqueçam, Instagram, @primeiro dia da minha nova vida, YouTube, primeiro dia da minha nova vida, e Facebook, página primeiro dia da minha nova vida. Uma boa noite, fiquem com Deus e vem para a recuperação.